Paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar para nesta hora, junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção. Estamos estudando a edição 80, O Reino e o Monte, Cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Autor da lição, irmãos, é o pastor Luciano Cozedei, né? E sempre ressaltamos aqui a nossa gratidão a esse querido pastor. Nós vamos estudar nessa semana a lição 4, e tem como texto base Mateus 17:20, o título da lição é Jesus e a Lei. Mas antes, quero começar orando, agradecendo a Deus a oportunidade dos meus amigos e irmãos junto aqui podermos estar fazendo mais esse estudo, né? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez. O Senhor está nos dando condição, sabedoria e entendimento para que possamos, Senhor, assim falar, comentar, ministrar, ó Deus, esse estudo na vida dos nossos irmãos. Abençoa eles, ó Deus, que eles possam ser agraciados, ó Deus, pelo ensino e que sirva, Senhor, de edificação para a sua amada igreja. Desde já nós queremos agradecer a todos aqueles que vão assistir, ver o vídeo, né, assistir, aqueles que já se inscreveram, os novos inscritos, ó Deus, desse canal, que o Senhor possa abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos estudar um pouquinho da lei, a lei mosaica, né? E vamos ler aqui primeiramente o texto, né, que o autor Luciano Cozedei, pastor Luciano Cozedei, colocou para a gente, propôs, né, esse texto que está trabalhando o Sermão do Monte. O capítulo é capítulo 5, versículo 17 a 20, né? Diz assim: Não cuidei que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota, nem um centil omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis nos reinos dos céus. Então, nós temos aqui lido já o texto base da lição, e eu quero, irmão, já falar aqui, na verdade, sobre o objetivo do estudo dessa semana, né? E ele traz assim: ao final do estudo você compreenderá a relação entre a pregação do reino e as escrituras do Antigo Testamento e como o próprio Jesus vê o seu lugar na história. Então, Jesus ali, ele via o seu objetivo, né, de conduzir os servos do Senhor para o encontro do nosso Pai Celestial, que é a morada final de todos nós que estaremos ali com ele, né? Irmãos, vamos aqui, eu quero também, deixa eu abrir aqui o celular aqui, só um instantinho. Falar um pouquinho sobre lei, né? O que é a lei? O que o dicionário define como lei? Regra, prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma sociedade,
e impõe em todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Aqui está falando sobre Código Civil, lei de uma nação, né? Então a regra, prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma sociedade impõe todos os indivíduos, né, a obrigação de submeter a ela sob pena de sanções ou punições. Mas também, eu procurei também ver o que é a lei. A lei também é o que significa a lei. É aquilo que liga ou legere, que significa aquilo que se lê. É uma norma, um conjunto de normas jurídicas criado através dos processos próprios do ato normativo estabelecido pelas autoridades competentes para os efeitos. Então, isso que estabelece uma sociedade, as leis, né? E também procurei... Agora nós vamos falar sobre a lei que nos rege, né? Baseado na lei mosaica também. A Torá, ou legislação mosaica, é um código de leis com 613 disposições sobre direitos e deveres. A legislação mosaica, a concepção hebraica do Pentateuco, constitui para as civilizações antigas os próprios códigos legais. Então, eles eram estabelecidos pelas essas 613 códigos de leis na Torá, na lei mosaica, né? Contribuindo sobremaneira para a formação dos atuais direitos humanos fundamentais. Então, muitas coisas que nós temos na lei hoje foi baseado lá nesses códigos, nessa lei mosaica, né? Que também já creio que foram também algumas ali inseridas de outros, né? De outros povos. Então é isso, né, irmãos? Nós vamos prosseguir aqui. Então já demos uma pincelada aqui o que seria a lei, né? São normas, regras que se estabeleceram ao longo do tempo, né? Deixa eu acertar aqui um pouquinho, isso, para ficar melhor, né? Então, irmãos, já falamos sobre o objetivo, né? Ao final desse estudo, você compreenderá a relação entre a pregação do reino e as escrituras do Antigo Testamento, como o próprio Jesus vê, né? O seu lugar ali na sua história. Qual o objetivo dele? É inviável aderir estritamente às diretrizes do reino somente nos contextos privados, pois a justiça manifestada na vida do crente atrairá atenção. Irmão, então é difícil, né? Você, diante de um mundo, né? Não atrair atenção para o que você fala, para o que você diz, porque você é um servo do Senhor, né? As bem-aventuranças que representa as normas do reino aplicada com diligência em meio ao mundo marcado pelo pecado desempenha um papel crucial no testemunho cristão. Então, as leis, né? As leis que Jesus falou lá no monte, elas marcaram uma sociedade, porque hoje em dia quase todo mundo sabe o que são as bem-aventuranças. Não somente os cristãos, mas o mundo todo sabe que Jesus subiu ao monte e falou para toda a multidão as bem-aventuranças, essas leis que regem a nação celestial. Os versículos citados estão presentes exclusivamente no Evangelho de Mateus. Esses versículos que nós lemos, né, que fala, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque, irmão, no contexto, ele fala, porque vos digo, lá no 20, que se a vossa justiça não exceder dos escribas, então o parâmetro também estava ali na lei mosaica também. E se nós não excedermos as leis, acima das leis dos escribas, nós só faremos o básico, né? E Jesus quer que nós façamos algo a mais, né?
E esse algo a mais é a obediência. Os versículos citados estão presentes exclusivamente no Evangelho de Mateus, proporcionando uma compreensão contraste com a interpretação farisaica da lei mosaica. A evasão do antinomiana da lei, enquanto o farisaísmo representa uma abordagem legalista. Antinomianismo representa uma posição de extrema negação. Eu vou ler aqui esses termos, né, que foi falado aqui, eu procurei saber. O antinomianismo, um termo cunhado por Martinho Lutero, do grego contra, é definido como uma declaração que, sob a dispensa do Evangelho da Graça, a lei moral de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Então, o que na verdade, o que Martinho Lutero trouxe é que a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, é que nos faz, que tem sentido para nós, né? Porque a lei em si, ela só aponta para Cristo, mas a fé nos leva ao alcance do Senhor. Recusando-se a aceitar qualquer obrigação legal ou mandamento divino, né? Então, o que aqui o Martinho Lutero está trazendo para nós, né? Essa dicotomia aborda tanto a dispensação da graça quanto a rejeição das normas de conduta estabelecidas pela lei. Em contraposição ao legalismo, surge o antinomianismo, à luz da compreensão de que toda a lei se resume nos dois maiores mandamentos apresentados por Jesus nos evangelhos, né? E nós sabemos que os dois maiores mandamentos estão ali ligados. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo, né? A observância da lei moral é necessária. Moral é essencial. Em Gálatas, vamos ver aqui em Gálatas, né? E aqui é a Bíblia, né? Bíblia digital. Gálatas 5:14 vai nos dizer: porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, nessa amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmão, nós vemos que a lei, ela tem cumprimento quando você ama a Deus e ama o seu próximo como a ti mesmo. Lutero trouxe, dentre várias contribuições, a ideia da palavra latina incurvitas, que significa virado para dentro. Esse tópico aqui, né, irmãos? Eu já esqueci. Esse aqui é o primeiro, já estamos entrando no primeiro tópico. Cuidado necessário. Lutero trouxe, dentre várias contribuições, a ideia da palavra latina incurvitas, que significa virado para dentro, dando-nos a compreender de que a nossa natureza é interesseira, egocêntrica, egoísta, por mais que todas as características sejam bastante, a condição de incurvita tem um efeito ainda mais revelador. Acreditando que podemos alcançar a justiça por esforços próprios, esse pensamento decorre da nossa condição egocêntrica, voltada para dentro. Então, uma pessoa egocêntrica, né, egoísta, ele está voltando só para si, só para a pessoa em si. Enquanto nós, como nos evangelhos, nos ensina que nós temos que amar o nosso próximo. Temos que abranger as outras pessoas também, porque esse é o objetivo, né, do amor, de alcançar as pessoas através do amor. E por isso que empenhamos esforço para atingir uma posição correta diante de Deus de maneira ansiosa. Lutero afirmava que é muito difícil para um homem acreditar que Deus é gentil
com ele, pois por essa ótica o coração humano não consegue entender isso. Nosso desafio é olhar para a graça de Deus, porque quando focamos em nós mesmos, nos nossos próprios esforços, então que temos raízes do legalismo, né? Então, o autor, aqui através também do Martim Lutero, né, ele fala que quando o homem ele tem dificuldade em acreditar que Deus é gentil, porque ele sempre fica olhando para ele mesmo, né? Como se ele fosse resolver os problemas. E não é isso, né? É a graça de Deus que nos dá a condição de permanecermos diante de Deus, né? E não termos essa raiz de legalismo, né? O legalismo e o antinomianismo não são soluções entre si, mesmo sendo opostos. A solução para ambos está na graça. Então, a graça de Deus, que é um dom que nós não merecemos, ela faz com que o homem alcance, né, o perdão e a graça de Deus quando nos alcança, tira daquela condição, né, de réus e nos passa a condição de filhos, né, filhos adotivos a Deus. É impossível presumir que os fariseus acusavam Jesus de estar destruindo a lei. Então Jesus volta ao tema do reino, mencionado 3 vezes em Mateus 19, 20. Né? O texto que nós lemos, Mateus 19, 20. Qualquer coisa que violar um desses menores de mandamento, assim ensinar os homens, será menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, a lei, ela de uma forma, ela é cumprida, mas ela é cumprida pela graça de Deus, né? Agora, correlaciona com a lei e os profetas. E ele diz assim, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas, dos fariseus, nenhum entrará no reino do céu. Então, é necessário que nós cumpramos a lei, porque é um mandamento de Deus, né? Mas a graça, ela nos faz que cumpramos essa lei, né? A lei do amor. E agora, relaciono com a lei e os profetas. Perceba que essa perícope serve de introdução aos 5 blocos do texto por compõe o restante do capítulo. O perícope são esses 5 aqui, que fala homicídio, adultério, julgamento e vingança e do amor ao próximo, né? Então, quando Jesus ele fala aqui, né, sobre adultério, sobre essas coisas, ele está falando que na lei, né, homicídio, adultério, julgamento, vingança e amor, né? Jesus está afirmando que veio para cumprir a lei. O prero preenche ao máximo, consumar, realizar. Nada ficará de fora. Versículo 18, né? Vamos ler aqui o versículo 18. Porque em verdade vos digo que até e o céu passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tu seja cumprido. Então, nada que a lei fale, ou que diga, vai ficar sem cumprir, porque vai cumprir, né? E então ele usa as letras do alfabeto, né? O tio, né? Um traço e formava parte de uma letra hebraica. O que Jesus está ensinando é que nem mesmo a menor parte da lei perecerá. Quando Jesus diz, eu vos digo, ele mostra que ele está acima da lei. A salvação é dádiva de Deus em misericórdia e perdão, mas o seu requisito para isso não ser relaxo, né? Então, ainda que a graça, a misericórdia, o perdão, mas em termos de obediência, nós devemos cumprir, né? Não toleramos liceosidade em nome da liberdade. A nossa justiça precisa exceder e muito a dos fariseus e escribas. Jesus, ao interpretar a Escritura, eleva os padrões morais e éticos. Então, Jesus ele eleva
as condições para que a pessoa possa morar nesse lugar, né, na lei e da ética, né? Por isso que muitas pessoas não compreendem o sentido da moral dos costumes cristãos, porque eles não são base propriamente dos cristãos, eles são base de Deus, né? São coisas que Deus estabeleceu, normativa, para que o homem permaneça feliz e fiel a ele, né? E eleva os padrões mais morais e éticos, pois a lei pessoal é maior do que os rituais, né? No versículo 20 ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Então, nós temos que fazer muito superior a essas leis de Moisés, dos fariseus, para que possamos viver na presença de Deus e, na verdade, nós entrarmos pelas portas de Jerusalém, né? Então, nós falamos nesse primeiro tópico, o cuidado necessário. E agora nós vamos lá a falar sobre a lei pessoal é maior do que os rituais. Quais são os rituais? Os irmãos sabem que os fariseus introduziram na lei mosaica alguns costumes, algumas regras, lavar muitas vezes as mãos, né? E outros que foram ao longo dos anos entrando e que nem eles mesmos conseguiam obedecer, porque eram fardos muito pesados, né? Enquanto os fariseus colocavam o sábado e o lavar a mão em destaque, Jesus está dizendo que o relacionamento de Deus com o homem é o que importa, né? O que importa, na verdade, irmão, é a obediência a Deus, cumprimento do que Ele quer, né? É um dos mandamentos mais superiores que nós vemos, é amar a Ele. Amar a Deus, ter Deus como seu Deus, né? E não ter divisão do seu amor para com outro Deus, né? Que ainda que você chama Deus, mas não são deuses, são imaginações do coração do homem, né? Mas por que eu estou falando? Porque só existe um Deus, não existe vários deuses. Existe um único Deus que criou os céus e a terra, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, irmãos, quando nós falamos isso, muitas pessoas possam achar que a gente está agredindo a religião de outras pessoas, mas não é. Porque a Bíblia fala, a Bíblia diz, né? Ah, tudo bem, mas outros seguem outros mandamentos. Ele pode até seguir outro mandamento, porque há uma liberdade que foi dada ao homem de escolher a quem quiser servir, né? Mas nós sabemos que existe um único Deus que criou os céus e a terra. E ele fala que ele quer esse relacionamento, está dizendo que o relacionamento de Deus que importa. Jesus veio dizer isso. O que se segue nos versos 21 a 48, né? Nos versos 21. Os versos 21 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, irmão, qualquer que matar será réu do juízo. Então Jesus está falando, não matarás, mas quem matar será réu do juízo, né? São ilustrações de que Jesus queria dizer quando falou em cumprimento da lei. Então ele fala assim, aqui nós vamos falar sobre esse perícope, né? Que é a essência do homicídio. Está 21 a 16, né? Vamos falar aqui, 21 a 16. Já li o 21. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo encolarizar contra seu irmão será réu do juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, aqui o quê? Jesus fala do sentimento da ira e desprezo que são perigosos quanto aos crimes apropriadamente ditos, né? Desejo e adultério, 27 a 30. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar uma mulher para a cobiça,
já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque e tira para longe de ti, pois tem é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Né? E o 30, e se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então Jesus já está advertindo sobre adultério, né? Como é perigoso o homem que comete a prática do adultério, o homem que peca, né? Para os judeus, seduzir uma mulher solteira, uma esposa não judia, não era considerado adultério, né? Então, isso era para os judeus, eles não acreditavam que isso era adultério. Jesus é o ponto, Jesus considerou adultério como pecado contra qualquer mulher, como uma questão de atitude e intenção. Versículo 28. O ensinamento é que o consentimento é o primeiro passo do pecado. Então, quando você abre brecha para esse pecado, o adultério, né? Você abre as portas para o pecado entrar ali. Então, já está advertindo, né? Juramentos. Muitas pessoas gostam muito de provar que está falando a verdade através de juramento, mas isso aí é contra, a Bíblia é contra isso aí, porque ele não pode, né? Ele não tem certeza se vai cumprir. Então, nós vamos ler aqui 33 a 37. Outra assim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então aqui já está falando que devemos cumprir, né, os juramentos a Deus. E como você cumpre? Obedecendo o que você propôs. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade santa do grande rei. Não jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Tá aí, irmão. Nós não temos essas condições, né, de jurar nesse sentido. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência maligna, né? Então, quando o homem faz alguma promessa, ele está sujeito a não cumprir. Esse parágrafo é uma conclamação para a simples honestidade, que toma o juramento desnecessário. Era costume torcer um juramento, buscar saída para não cumprir palavra e ao mesmo tempo que fingia observá-lo, viu? A ideia deles era de que o juramento é obrigatório se Deus estiver envolvido. Jesus protesta não tanto contra o juramento, mas contra a desonestidade que se escondia por detrás das fixações legais. Então, era costumeiro eles falarem que iria cumprir e acabava não cumprindo, né? Da vingança, 38 a 42. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E o que quiser pleitar contigo, tirar a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, dá a quem te pedir, não te desvie daquele que eu quiser que lhe empreste. Então, irmãos, o cumprimento maior é a lei do amor, né? Então, Jesus repudia toda ideia de vingança. E hoje o que mais nós vemos são pessoas vingativas, né? Ninguém deve resistir o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, vamos ler aqui, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem, né? Então devemos vencer o mal fazendo bem às pessoas. E isso vai apaziguar muita violência, né? Hoje nós temos muita violência nesse mundo. No mundo temos insultos, quantos? Isso é verdade. Ressentimento, ofensas. Esse princípio de dar a outra face deve ser aplicado diariamente. Então o autor chama para que nós possamos dar a face diariamente. Como assim, irmão? Desviando do mal, né? Não provocando, não dando razão para que a pessoa continue ali uma discussão, uma briga.
em muitos casos até fugir daquele lugar, né? Para que algo maior não aconteça. Jesus já demonstra aos seus seguidores para irem além do que podia ser tomado ou requerido pela lei, né? Quando ele fala aqui, se possível, dar a capa, né? Então, nós vamos continuar aqui. Do amor ao próximo, esse perícope, né? O amor ao próximo, que está em 43 a 48, que diz assim: o visto que foi dito, então ele está falando do visto que foi dito, que estava na lei, né? Todo ele se referiu a isso. O visto que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, bendizei o que vos maldiz, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz do céu o sol levante sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre os injustos e justos. Pois se amardes que vos ama, que galardão tereis, e se faz os publicanos também o mesmo, e se é saudação unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes publicano também assim? Sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então Jesus está dando um exemplo aqui, né, de como nós devemos fazer para que nós possamos vencer, né, com amor, né. Diz assim: o judeu entendia que amar ao próximo era amar outro judeu. O fariseu restringia possivelmente a outro fariseu. Jesus diz: amai os vossos inimigos, orai porque vocês perseguem. Jesus está falando de pessoas incurvitas, viradas para dentro, que vida cristã e abnegação de autodoação. Que vida cristã é autoabnegação e autodoação. Então, a pessoa cristã, ela vai se doar, né? Vai fazer com que as pessoas entendam que amar o próximo é a melhor maneira possível de você estar obedecendo a Deus, né? Esse mandamento de amar ao próximo, ele implica eu creio que, assim, é tão forte que eu acho que quando Jesus ele veio, ele quis pregar exatamente só isso, amar a Deus e ao próximo, porque o amor, ele quebra barreiras, divisões, ele religa, né, traz a amizade entre povos. Então, se a humanidade enchesse dessa única palavra, nós hoje aí estamos passando por grandes guerras, né? Israel está em guerra lá com o povo palestino, né? Por várias situações. Outras nações estão afuguentando, igual a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, que na verdade são um povo só, uma nação só, mas foram divididos por causa da política, do interesse da política, e outros países, igual a Rússia e a Ucrânia, e outros países aí que andam semeando guerra, né? E nós vemos que se eles buscassem o amor, com certeza apaziguaria o ânimo e o amor venceria o mal, né? É o que diz: procura vencer o mal com o bem. Se você faz um bem à pessoa, você apazigua, porque a pessoa ele fica até sem ação quando faz a prática do amor, né? Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O Antigo Testamento aponta para o Messias e o reino dele inauguraria, né? Exatamente o que Jesus está apresentando aos que desejam conhecer mais do seu reino. Ele está exaltando a obediência e a justiça. A queda do homem, uma das quedas do homem foi a desobediência, né? Essa foi a principal, quando o homem desobedeceu a Deus e todas as outras coisas vieram acontecendo. Então, nós vemos que Deus estabelece essas coisas, né? A obediência e a justiça. Amado, o Sermão do Monte não é um sentimentalismo barato para conduzir ninguém à filantropia. Percebemos que Jesus tempera tudo com amor, olha só, né? Mas não reduz o valor da justiça. Deus é amor, mas é justiça também, né, irmão? O que vimos é que a justiça que Jesus apresenta
sobrepõe o que os religiosos conheciam. Vamos ler aqui em Romanos 3, 21 e 24, né? Romanos, já caminhando para o final, né? Romanos 3, peraí. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Ele está falando exclusivamente de Jesus, né? Jesus se manifestou como testemunha a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A justiça está a todos aqueles que creem, né? Porque não há diferença. Porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Então, tanto judeus como gentios, todos os povos, têm direito à salvação em Jesus quando você crê, sendo justificado gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmão, o preço foi pago na cruz e hoje nós temos a graça gratuitamente dado por nosso Deus. A única coisa que Ele nos pede é que nós amemos uns aos outros, e a Ele, e semeamos a lei do amor, né? E da justiça de Deus. Espero, irmãos, que os irmãos tenham entendido, né? Que Jesus, ele veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei, não veio abrogar, mas ele veio trazer realmente o sentido da lei, né? Do amor. Que, na verdade, a lei é para que ele viesse e cumprisse na sua forma de vida, né? Tudo que foi proposto para cada um de nós. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarda e faça entender que nós somos resgatados pela graça de Deus, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, mais uma vez quero agradecer a Ti pelo esse estudo do pastor Luciano Cozedei, que nos traz esse ensinamento maravilhoso, Senhor, que fala sobre a lei, que fala sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Ele está inserido, Senhor, pelo testemunho da lei e os profetas. São testemunho da vinda, Senhor, da restauração, da graça para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Filho, pelo Teu amor. Obrigado por esse canal, obrigado pelos irmãos que nos ouvem, que compartilha conosco, que bota, Senhor, ali no comentário, que dá o seu like, dislike, enfim, ó Deus, que ele participe conosco dessa escola maravilhosa, que é a Escola Bíblica Dominical, através do YouTube, Senhor, que todas as semanas estamos aqui juntos para aprender mais um pouquinho de Ti, que o Senhor nos conceda sabedoria e entendimento para poder ajudar os irmãos e nós aprendemos a cada dia a pôr em prática as suas palavras, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?